Então, estamos de volta com mais uma aula e, como eu disse para vocês, vai ser a de ciências, não é que era para ter sido ontem, mas aí eu gravei errado, certo? Gravei a de história no lugar da de ciências, mas aí a gente estuda ciências hoje, não tem nenhum problema. Então, hoje nós vamos para a nossa lição número 6, certo? De ciências. E a lição número 6 está na página 448. Então você pegue o livro e abre ele na página 448, ok? Então vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 448. Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 448, você pausa o vídeo e abra-o na página 448. Então vamos lá, agora você já está com o livro aberto. Relações entre plantas e animais, certo? Faça a leitura junto comigo. Plantas e animais compõem o grupo dos seres vivos que ocupam os diferentes ambientes do planeta Terra. Os ambientes podem ser naturais ou modificados pelo ser humano. Então, nós vamos estudar nessa lição a relação em que as plantas e os animais têm, certo? Porque convivem juntos, certo? E mais no mesmo planeta. Então, as plantas e os animais compõem o grupo de seres vivos que ocupam os mais variados lugares, certo, do planeta Terra, os mais variados ambientes, certo? E os ambientes, eles podem ser naturais ou modificados pelo homem. E a gente já sabe, né, o que é natural, o que é modificado pelo homem. Não necessita eu dar mais uma explicação. Aqui nós temos, certo, uma samambaia em vaso, em um ambiente modificado pelo homem. Temos samambaias crescendo no chão da floresta. Temos uma girafa no zoológico, no ambiente feito pelo homem. E uma girafa em ambiente natural, em uma savana africana. Então vamos lá continuar a leitura, certo? O grupo das plantas. Então vamos agora estudar o grupo das plantas de maneira mais aprofundada, certo? Os tipos de plantas, certo? Não como se caracterizam as plantas a partir de suas sementes, a partir das flores, certo? E também dos tamanhos. Vamos lá. Grupo das plantas. As plantas são organismos que usam energia solar, gás carbônico e água para produzir seus alimentos. A maioria delas tem raízes, caules e folhas. Então, eu sei que você sabe o que é uma planta. Você já viu uma planta, com certeza. Mas aí o que é planta? Você vai dizer é uma árvore? É um pé de pau, como o povo diz? Então, ou uma planta é uma planta? Não, aí você vai explicar como. Plantas são seres vivos que usam, certo, a luz solar, certo, a energia solar, mais o gás carbônico e a água para produzir o seu alimento. Então, com essa mistura da luz solar, certo, do gás carbônico, que é um gás que existe, certo, na nossa atmosfera, de maneira natural, mas também existem em maior quantidade graças à emissão, certo, que o homem faz. E depois tem a água. Então, com esses três elementos, ela mesma faz o seu próprio alimento, certo? Então, aqui caberia aquele meme, ela que lute, certo? Ela mesma produz o seu alimento, ela é autossuficiente, certo? Então, é a partir da água, do gás carbônico e da luz solar, certo? Tem planta que precisa de mais sol e planta que precisa de menos sol. Vamos lá, seguindo. Entretanto, há plantas que não apresentam todas essas estruturas, como é o caso do grupo dos musgos, plantas que não ultrapassam 20 centímetros de altura. Então, não é toda planta que tem raízes, caules e folhas. Algumas plantas não têm caules, certo? Outras plantas apresentam folhas modificadas, certo? Que podemos, por exemplo, citar os cactos. Os espinhos não são o que seriam as folhas do cacto, mas aí ele passou por uma adaptação para não perder tanta água. Então, o espinho seria a folha. Então, você pode ver que nem toda planta tem folha, caule e raiz. E o nosso livro traz como exemplo os musgos, certo? Vamos lá aprender mais sobre os musgos. Os musgos prendem-se ao solo por um tipo simples de raiz e dele retiram água e sais minerais.
Como essas plantas não têm vasos condutores, a seiva bruta é transportada lentamente pela planta. Então, os musgos, certo? Eles se prendem ao solo por um tipo especial de raiz, não é aquela raiz profunda e forte como você já deve ter visto em algumas árvores, alguma raiz exposta, certo? Mas é uma raiz simples e até mesmo frágil, certo? E a partir dessa raiz, ela vai retirar a água e os sais minerais que tem no solo. E do mesmo jeito, no musgo, como ele não tem um caule, não é grande, não tem os vasinhos condutores que vão passando a água até as folhas. Então, vai passando pela raiz até chegar na folha de maneira lenta, certo? Através, certo, da planta mesmo, através da raiz e já chegando na folha, certo? Então vamos para a próxima. As samambaias e as avencas têm vasos condutores de veia. Por essa razão, são bem mais altas do que os musgos. Mas essas plantas não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem por esporos que se formam debaixo das folhas e dos ramos que brotam, certo? Então, as samambaias e as avengas, elas têm já os vasos condutores de seiva, certo? Então, a seiva bruta, que é a mistura, certo, ali da água, dos sais minerais e da energia retirada do sol. Então, vai passando, ok? Através desses vasos. E por isso elas são mais altas e maiores que os musgos, certo? Mas aí, diferente das outras plantas, essas plantas não têm flores, frutos ou sementes, ok? Elas se reproduzem por esporos. O que como assim, professor? Esporos. Se você pegar alguma samambaia, você pode virar a folha, e alguma outra você vai ver vários pontinhos pretos, certo? Como aqui neste desenho, certo? Aqui nessa fotografia que tem no livro. Esses pontinhos pretos são os esporos, o que algumas pessoas consideram as sementes da samambaia, certo? Então, a partir daqui, cria nas folhas, depois cai na terra e nascem novas samambaias. Os raízes assim vai nascendo novas samambaias, certo? Então, ela não tem fruto e semente, e sim esporos, que são esses grãozinhos pretos. Se você tiver a chance de ver uma samambaia, é só procurar que você acha, ok? Vamos lá seguir. Os pinheiros e outras plantas desse grupo têm sementes, mas não têm flores e frutos. As sementes se formam em folhas reprodutivas reunidas chamadas de estróbilos. Então, o pinheiro, certo? Aquela árvore bem grandona que a gente vê nos filmes, certo? Que algumas pessoas até tentam plantar aqui, mas que às vezes não dá muito certo por conta do clima. Elas também não possuem semente, mas não possuem flores, certo? Tem a semente, mas não tem a flor, porque a semente surge a partir da flor. Por exemplo, a laranja, ela vai dar a florzinha, da flor vai nascer o fruto, e o fruto, dentro do fruto vai estar a semente, certo? Mas já o pinheiro, ele não tem flor, certo? E não tem fruto, então ele só vai ter a semente, certo? Então ela vai se formar a partir de folhas, de um tipo especial de folhas que a própria planta produz, certo? Que se chama folhas reprodutivas, e o nome mais científico são os estróbilos, certo? Então você pode observar, certo? Que o fruto dos pinheiros geralmente é uma pinha, certo? Se eles são bem duros e bem difíceis de abrir, certo? Geralmente recebe o nome de pinha. Na página 449 você pode olhar, certo? Aqui um pinheiro, certo? Que no caso as araucárias. E aqui, ok, o fruto deles. E esse fruto não vem, certo, a semente. E essa semente não vem nem de flor, nem de fruto, certo? São as folhas da planta, as folhas especiais que produzem as sementinhas para depois caírem, certo? E elas germinarem na terra e nascerem novos pinheiros, ok? Então, já vimos que tipos de planta hoje. As plantas que não têm todas as estruturas, como caule e raiz forte, que são os exemplos do musgo, que tem uma raiz simples e pequenas folhas. E depois nós vimos as plantas
que já tem vasos condutores para levar a seiva, mas não tem nem flor, nem fruto, nem semente, e sim esporos, como a samambaia. E agora o terceiro tipo de planta, a que tem apenas semente, que não tem nem flor nem fruto, tem apenas semente, que no caso é os pinheiros, são os pinheiros, certo? Então o pinheiro ele vai ter apenas a semente, ok? Vamos lá dar continuidade à leitura. No Brasil, um representante deste grupo é a araucária, ou o pinheiro do Paraná, cujos estróbilos são popularmente, eu não vou cortar porque quem sabe vocês não acham graça, são popularmente chamados de pinhas. Depois da fecundação nas pinhas, formam-se os piões, que são sementes utilizadas como alimentos, certo? Então, como eu já mostrei para vocês aqui, as pinhas. E cada partezinha dessas são os piões, que tem gente que come lá no sul do Brasil. É bem apreciado lá na culinária, certo? Mas também eles deixam na natureza para que nasçam novos pinheiros, certo? E a maior espécie, a que predomina no Brasil, são as araucárias, os pinheiros do tipo araucária, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Professor, não vai ter atividade de ciências? Não. Por quê? Porque se eu fosse passar atividade de ciências para vocês hoje, eu teria que falar mais, explicar mais. Mas só que aí eu já disse muita coisa nesta aula, certo? Então, vamos ficar com apenas esses 3 tipos de plantas por hoje, certo? Você assiste esse vídeo novamente, anota alguma coisa, certo? E se você ficou com dúvida, você me liga perguntando, retirando a dúvida. Se eu fosse falar mais, certo? Explicar mais, a aula ia ficar muito grande. Então, na próxima aula de ciências, eu termino, certo? Este conteúdo sobre a relação entre animais e plantas, certo? A primeira parte, porque ainda tem a segunda parte. Aqui nós estamos aprendendo sobre as plantas, certo? Que hoje nós já vimos 3 tipos, ok? Então, qualquer dúvida você me liga perguntando, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Tome muito cuidado e beba muita água, certo? Qualquer dúvida me ligue e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!